Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Esse aqui é o nosso podcast, o podcast Pode Crer. E hoje nós estamos com uma convidada que nós, na verdade, estamos esperando ela desde a inauguração do programa. Quando foi inaugurar, a gente queria que ela viesse. Nós já estamos aqui, acho que foram mais de 60 programas, só agora que nós conseguimos trazê-la, porque a agenda dela é grande, porque ela viaja muito, porque ela é mãe, ela é esposa, ela é pastora, ela é mentora, ela é pregadora. Gente, ela é tudo, mas acima de tudo, ela é Helena Tanure. Eu sou serva, só serva, Fábio. Posso chamar de Fábio, pastor Fábio? O que é isso? Pode chamar de Fábio. Chama de qualquer coisa que você quiser. Estou feliz de estar aqui finalmente, né? Que coisa boa. Vamos conversar, um papo edificante para a galera que está acompanhando aí o Pode Crer ser edificado, ser encorajado. E também para acabar com alguns mitos imaginários, né? Sim. Às vezes as pessoas veem a gente apresentando um programa de TV ou ministrando uma palavra e tudo, e as pessoas nos imaginam. E, na verdade, a gente é gente como todo mundo, né? É. Então, a gente vai... Nessa conversa, eu espero que as pessoas enxerguem a Helena como a Helena é. A esposa do João, a mãe da Clara, do Miguel, do Arthur e da Sofia, a sogra da Ruth e da Thaís, a coparticipante da Matilda, que é cachorrinha da minha filha, mas eu meio que tomei posse da Matilda para mim também. E essa pessoa comum que eu sou, eu gosto, lá no meu Instagram, eu me defino assim, uma mulher comum que crê no Deus extraordinário. E é exatamente assim que eu me vejo, uma mulher comum, uma dona de casa, uma pessoa que também tem dias ruins, que vive seus conflitos. E nessa conversa a gente vai tentar contar isso para as pessoas que imaginam. É interessante você falar isso porque eu cheguei na Lagoinha 20 anos atrás. Uhum. Né? Quando eu cheguei, você já estava ali. E quando eu cheguei, eu sei que vocês evangélicos, e eu falo vocês porque eu crio uma separação entre eu e vocês. Eu te coloco lá em cima, eu falo mesmo, não sou hipócrita. Misericórdia! Então vocês, assim... Você já era Helena Tanure, né? Quando eu cheguei 20 anos atrás, você já era uma pessoa, assim, uma autoridade na igreja, que tinha conquistado já o seu espaço, assim, como uma autoridade espiritual, né? Como alguém que servia ali no reino e que já era uma influência, antes de ter as influencers, né? Uhum. Você já era uma influência ali. E você fala de serva, né? Eu sou testemunha disso, porque... Né, você fazia de tudo, né? Você cantava, você orava, você pregava. Não eram todas as pessoas daquele grupo que faziam todas as coisas. Você era uma pessoa que estava sempre disposta. Mas, Helena, quando eu cheguei, eu te conheci assim, já no Diante do Trono. Uhum. E o Diante do Trono foi no auge da formação dele, quando eu entrei em Lagoinha. Era um grupo muito famoso, né, muito famoso, onde todas as pessoas eram muito assediadas, eram pessoas que ficaram muito famosas. Então, naquele tempo, eu lembro que já se criou uma coisa em volta disso, assim, essa coisa de intocável, né? E nisso arrasta, assim, pessoas que não têm problemas, pessoas que vivem muito felizes e que têm muito dinheiro e que tudo dá certo. Sim. E que qualquer coisa que quiser, tá todo mundo ali para dar e fazer o que eles precisarem. Essa era a visão, né, de quem estava no banco, não que não fosse em alguns aspectos, mas as pessoas pensam que realmente é só isso. Né? Mas antes dessa chegada sua na Lagoinha, antes do Diante do Trono, eu queria saber mais dessa Helena criança. Assim. Você nasceu onde, Helena? Eu nasci mesmo aqui em Belo Horizonte. Belo Horizontina? Eu sou Belo Horizontina. Eu nasci em 1968, em 27 de junho. Eu sou a caçula de 3 irmãos. Eu sou irmã do Wagner e do Alexandre, que são meus 2 irmãos mais velhos. Filha da Dona Helena, que eu herdei o nome da minha mãe, né? Ah, olha só. E do seu GG. Papai chama Geraldo, mas todo mundo conhece como seu GG. Olha, né? Só, seus pais são vivos ainda. São vivos, graças a Deus. Uma bênção mesmo. Uma coisa que eu gosto muito de saber quando a pessoa fala assim, eu sou de Belo Horizonte. Saber assim, que bairro? Eu nasci ali onde é o Santa Cruz hoje, Santa Cruz Renascença. Na época, o bairro chamava São João Batista. Sim. Mas é onde hoje é o bairro Santa Cruz. Eles já eram meio que vizinhos. Onde passa a Jacuí. Isso, ali. Exatamente. Então, Sim. eu nasci ali, morei ali
Depois eu mudei para Renascença quando eu tinha uns 4 anos de idade. Morei ali 8 meses, talvez. E vim para o bairro Santa Amélia, que fica aqui na região da Pampulha. Sim. Onde eu morei até me casar, aos 22 anos. E hoje eu moro no Santa Amélia. Aí eu morei no Santa Mônica, logo depois de me casar, que é um bairro vizinho ao Santa Amélia. Depois fui morar na Floresta, perto da Lagoinha. E agora eu voltei para o Santa Amélia. Hoje eu moro relativamente perto da casa dos meus pais. Sim. Também aqui no bairro Santa Amélia, pertinho da Lagoa da Pampulha. Sim, propositalmente assim? Você quis é um ambiente que a gente já conhecia desde a infância, sim, né? E era um lugar que também estava na nossa possibilidade de custo, porque, ao contrário do que muita gente pensa, eu não sou rica. Eu sou rica da graça, misericórdia, fidelidade de Deus. Eu mais do que nunca, Fábio, eu estou envelhecendo e percebendo qual que é a verdadeira riqueza da vida, né? Riqueza inestimável é saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Isso é riqueza inestimável. As demais coisas serão acrescentadas. O Senhor não tem deixado faltar nada, mas a gente tem uma vida muito simples, muito modesta. A gente mora numa casinha geminada aqui no Santa Amélia, numa rua tranquila, não é um condomínio fechado, né? Tem uma vizinhança boa, tem os luxos dos bairros simples, né? O carro do picolé passa na porta. É bom demais. O menino do picolé passa na porta. Os vizinhos são super amáveis e, de vez em quando, eles recebem alguma encomenda que o correio deixa. Sim. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito realizada. Na vida simples que a gente leva, eu tenho aprendido como eu sou rica. Mesmo, a riqueza está nessas coisas simples. A gente poder comer o que tem vontade, estar em família, sentado à roda da mesa, ter bons amigos ao longo de muitos anos, fazer o que a gente gosta, servir ao corpo de Cristo. Puxa vida, a gente é milionário nesse aspecto. Sim. Mas o Santa Amélia veio porque era um ambiente onde eu já tinha crescido, já conhecia bem. Veio também porque o envelhecimento dos pais, né? A gente quer ficar perto para cooperar, de alguma forma. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos já há 21 anos. E o meu outro irmão mora no bairro Sagrada Família. Então, eu falei assim, bom, a gente morava na Floresta, perto da igreja, de aluguel. Aí, Deus abriu uma porta para a gente comprar uma casinha. E eu falei, então, vamos ver lá na região da mamãe e do papai, que é uma região que a gente já conhece. E que já tinha uma faixa de preço para a gente comprar uma casa, mais dentro da nossa realidade. Sim. E aí casou as duas coisas maravilhosamente. Estou lá pertinho do papai e da mamãe para socorrê-los quando precisa. Claro, né? Claro. Eles também me socorrem quando eu preciso. Para comer aquela comidinha gostosa, boa, de casa de mãe. É verdade. E é por isso que a gente mora aqui. Que maravilha. Helena, você nasceu num lar, quando eu digo cristão, assim, evangélico? Você nasceu, seus pais já eram crentes? Meus pais eram muito católicos e muito comprometidos com a Igreja Católica. Meu pai era congregado mariano e tudo. E quando eles eram noivos ainda, um pastor norte-americano começou a ter mais contato com a família do meu pai, porque a filha dele estava noiva do irmão do meu pai. Então, esse pastor se aproximou de toda a família do meu pai e ele começou a apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. E os meus pais, eles diziam assim, não, a gente já é cristão, a gente já tem Jesus. Então, a gente não precisa de ser crente, não. Não vem com essa história de ser crente, né? Eu usava muito esse termo, né? Sim, lá passar para crente. Passar para crente. Ninguém precisa passar para crente aqui, porque a gente já conhece Jesus. E ok, esse pastor se tornou um amigo muito querido, o pastor John, um pastor norte-americano. Ele e a esposa oraram pelos meus pais durante 18 anos. Olha só. E um dia eles foram padrinhos do meu pai na Igreja Católica, que foi uma quebra de paradigma. Como um pastor evangélico norte-americano aceitou ser padrinho de casamento de um casal católico. E meu pai se deu como vitorioso. Sim. Eu não passei para crente, ainda trouxe o pastor para ser padrinho na Igreja Católica. Mal né? sabia dele a armadilha. Mal sabia ele. Pastor em intercessão dentro da igreja. Exatamente. Ele levou para interceder lá no altar. Exatamente. E os meus pais, eles experimentaram uma dificuldade muito grande no casamento e eles estavam considerando seriamente o divórcio. Quando esse mesmo casal de pastores chegou na minha casa, eu tinha 11 anos de idade. Eles chegaram na nossa casa e falaram, olha, nós viemos conversar com vocês porque Deus nos mostrou que vocês não estão bem. E é tempo de vocês conhecerem Jesus. Ali eles estavam tão arrebentados em todos os aspectos, emocionalmente, espiritualmente,
Mamãe, ela conta que ela tinha apagões, assim, ela via a luz piscando. A luz não estava piscando. Ela estava num nível de estresse mega, assim. E eles chegaram lá em casa e eles começaram a falar, olha, nós não viemos falar de uma religião. Vocês estão fechados porque vocês pensam na religião. Nós não queremos que vocês mudem de religião. Nós queremos que vocês conheçam Jesus, o Jesus da Bíblia, que vocês dizem que conhecem, mas com quem vocês não têm comunhão. E aí eles foram apresentando para o meu pai, para minha mãe o evangelho. Eu adormeci no sofá ali da sala enquanto eles conversavam. E eu acordei com o choro compulsivo da minha mãe, se rendendo a Jesus ali na sala da minha casa. Ela e meu pai entregaram a vida para Jesus, desistiram do divórcio e foram conhecer Jesus, caminhar com Ele. Não apenas acreditar nele ou cumprir os dogmas da religião, mas, de fato, entrar em um relacionamento com Ele, né? E esse relacionamento ele vai sendo aperfeiçoado dia após dia, até aquele grande dia em que nós o veremos e seremos como Ele é. Até lá, todos nós estamos aprendendo, sendo santificados, aperfeiçoados, fracassando, começando de novo e sendo sustentados pelo amor inexplicável do Senhor. Eles se renderam a Jesus ali na sala e eu, 3 anos mais tarde, em um acampamento de carnaval da Igreja Peniel. Era a igreja onde aquele casal de pastores congregava aqui no Brasil. Convidaram os meus pais e falaram, olha, vão na igreja no culto de domingo. Lá vocês vão ser discipulados, vão aprender mais sobre Jesus, sobre a obra da cruz. Por que Jesus veio? Por que ele é chamado Filho de Deus? Por que ele ressuscitou e para que ele ressuscitou? E o que se espera de Jesus? Porque as pessoas conhecem o Jesus da religião, né? Mas não sabem nada. E eu falo isso hoje, inclusive, sobre muitos evangélicos. Elas vêm para a igreja, elas assimilam os costumes daquele grupo social, mas elas não tiveram um novo nascimento, elas não tiveram um encontro com Jesus Cristo, né? Elas não conhecem realmente a obra da cruz. Jesus me ama, morreu na cruz para me salvar e fica aí, na superficialidade. E não entra nesse novo relacionamento com Deus, onde a gente fala e a gente conhece a Deus através das Escrituras, dia após dia, e que esse relacionamento vai sendo aperfeiçoado cada dia mais, né? Então, hoje, muitas pessoas também vivem como os meus pais viviam na religião católica, né? Muitas pessoas hoje na religião evangélica também não conhecem Jesus. Mas ali eles começaram a querer conhecer o Senhor mesmo e a estudar a Bíblia. E aí ganharam a Bíblia de presente. Era o ano de 1979, quando minha mãe ganhou a primeira Bíblia dela e ela devorava a Bíblia. E até ali ela tinha ouvido falar que quem lia muito a Bíblia ficava doido. Sim, né? Tinha esse mito. Tinha esse mito. E ela estava descobrindo que ela estava ficando doida mesmo. Doida de paixão pelo Senhor. E foi um relacionamento que foi crescendo. Ali eu e os meus 2 irmãos começamos a frequentar a Igreja Peniel também, e cada um sendo ministrado para a sua faixa etária, né? Eu me lembro, Fábio, das minhas professoras de escola dominical, a tia Letícia, depois a tia Valéria. Como essas mulheres foram importantes naquele primeiro momento meu ali da igreja, com apenas 11 anos de idade. A gente tem que valorizar o ministério infantil das igrejas. E os professores de igreja, eles têm que entender que eles não estão ali para entreter as crianças. Eles estão ali para apresentar o evangelho a elas. E ali naquelas salinhas dos juniores e das crianças, primeiro eu fiquei alguns meses com a tia Letícia, ainda nas crianças, mas eu logo fiz 12 anos, aí passei para a tia Valéria, e aos 14 anos passei para o Nélio, que era o que cuidava de adolescentes. E aos 14 anos, no acampamento de carnaval de toda a igreja, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, graças àquele evangelho que me foi apresentado na sala das crianças, depois na sala dos juniores e com os adolescentes. Você teve uma experiência mesmo, sua primeira experiência. Uma experiência, uma convicção Jesus. De pecado. Foi isso que aconteceu comigo. Naquele carnaval, nós estávamos todos juntos, a igreja levava a barraca mesmo, a Igreja Peniel na época, levava a barraca, acampava, tinha um trabalho com a galera que mexia com drogas. A Peniel tem um trabalho lindo, tirando pessoas das drogas, do alcoolismo e tal.
e tinha o Lar da Paz. E ali no Lar da Paz, a igreja se acampava no carnaval de todo ano. Então a gente levava barraca, literalmente, tomava banho de canequinha, né? E comia aquela fila enorme, porque era a igreja inteira reunida para o almoço. Quantas vezes a gente estava ali na fila do almoço, acabava o arroz, tinha que esperar fazer arroz de novo. Um perrengue, mas um lugar cheio de Deus. E ali a gente não tinha lugar nem para culto, não, pastor Fábio. A gente ficava orando para não chover, porque os cultos eram debaixo de uma árvore. Né? Era uma árvore bem frondosa, e ali a gente se reunia ao redor da árvore, dava o estudo da manhã, depois reunia em grupos de acordo com a faixa etária, depois os grupos se reuniam antes do almoço para dar as conclusões. Foi ali que eu tive a primeira oportunidade de dar a conclusão do grupo para toda a igreja. Eu falei pela primeira vez para toda a igreja, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos, 12 anos. Só. E aí eu falei, muito nervosa. A Lídia, que era minha professora, falou assim, ali no acampamento, né, ela que estava coordenando as crianças e juniores, ela falou assim, não, Leninha, porque na igreja eu era conhecida como Leninha, porque minha mãe é Helena, né? Uhum. Não, Leninha, dá a conclusão do grupo, você fala bem. Eu falei, não, eu tenho medo, eu tô tímida, não, eu vou morrer de vergonha. Não, Leninha, vai ser bênção. Eu fui, dei a conclusão. E naquele acampamento, num culto de noite, estava falando sobre pecado, sobre o que o pecado faz, nos separa de Deus. E eu comecei a me ver culpada. Comecei a ver que eu era pecadora, mesmo sendo tão jovem. Eu era pecadora. Eu tinha sentimentos de raiva, de vingança. Eu era menina de 12 anos que tinha passado por um abuso sexual desde os 3 anos de idade. Então, eu cheguei nos 12 bem em conflito, né? Com a minha identidade, com quem eu era, com o amor de Deus. Se o Senhor me ama, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, né? E ali naquele acampamento eu tive convicção de que eu precisava de Deus, que eu era muito jovem, mas que eu era pecadora, mas que o amor do Senhor era suficiente para cobrir todos os meus pecados e curar as minhas dores. Então eu me rendi e eu orei, falei com Deus que eu queria. Tinha uma musiquinha que a gente cantava, Fábio, que era assim: quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Quem é salvo tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo e tem certeza diz amém. Aí diz amém, bate palma, né? E a gente ia acrescentando. Diz amém, amém, glória a Deus, né? E aí eu cantava aquilo, mas eu não tinha convicção nenhuma. Quando falava assim, quem é salvo tem certeza diz amém, eu falei assim, eu não tenho certeza que eu sou salva, não, né? E depois daquela oração, eu cantei essa música com muita alegria. E eu comecei a, amém, glória a Deus, bate palma. O fogo desceu. O fogo desceu. Era muito, muito bom. E dali para cá, minha vida tem mudado. Sim. Cada vez mais. E essas experiências, duas coisas que eu quero te perguntar dentro de tudo isso que você falou. Primeiro, sobre esse momento que os seus pais estavam para separar e esse casal de pastores norte-americanos chegaram porque intercediam por eles, então estavam sensíveis espiritualmente, né, para saber disso, foram até lá. Nesse momento, existia muito conflito dentro da sua casa? Como que era o seu relacionamento com seus pais? Você conseguia ver que eles iam separar mesmo, ou isso não chegava até vocês? Não chegava até a gente. Eles eram bem discretos, né? E a minha mãe tinha que trabalhar fora. O grande conflito que a gente tinha em casa era que meu pai era um cara muito mão aberta. Então, assim, todo mundo que vinha pedir alguma coisa pro meu pai, ele pode, leva, vai, entendeu? E isso trazia muitos desafios financeiros para a nossa família. Então, assim, eu lembro do papai ser fiador. Vira e mexe, ele era fiador de alguém. E eu lembro da minha mãe falando assim, GG, você vai ser avalista de novo. Eu falei, GG, que a gente não pode ser avalista de ninguém. A gente não tem nem pra gente. Como é que a gente vai ser avalista se alguém não pagar as contas? E meu pai, não, Helena, você tá preocupada à toa. E nisso, meu pai levou uns 3 ou 4 canos, assim, faraônicos. E aí tinha que ficar pagando conta de quem... contas que não eram deles. E isso eu lembro que era um ponto de conflito entre os meus pais. Mas sobre o relacionamento deles, houve um adultério. Meu pai teve um caso extraconjugal. Isso feriu profundamente a minha mãe, que descobriu. E meu pai também estava muito ferido no casamento, né? Porque minha mãe cobrava muito dele, porque às vezes as pessoas se casam, pastor, e, por exemplo, meu pai morou 11 anos
Nós moramos 11 anos, os 11 primeiros anos do casamento dos meus pais, nós moramos no lote da minha avó paterna. Então, meu pai, ele se casou, mas não cresceu. Sabe como? Ele ficava ainda na barra da saia da mamãe. E a minha avó sempre foi uma mulher muito forte. E eu herdei isso dela. E eu logo entendi que eu posso ser forte, mas eu não posso passar por cima do meu marido, né? E nem super proteger os meus filhos. Eu tenho que deixá-los construir a vida deles, assumir as responsabilidades deles. Então, minha avó, ao mesmo tempo que ela era uma mulher muito forte, ela era muito super protetora dos filhos. E isso custou ao meu pai alguns anos de acomodação, né? E gerava conflito, porque minha mãe tinha muita responsabilidade por causa também de um problema na família dela. Meu avô materno abandonou o lar para morar com a concunhada. Eu tenho uma história que eu vou te contar um caso, viu, pastor Fábio? Eu fico pensando, Jesus, o senhor é tão lindo. O senhor entrou na hora certa e fez uma reviravolta na nossa casa, né? Meu avô materno teve esse caso de extraconjugal com a concunhada. O irmão da minha avó, que era o esposo também abandonado, teve graves problemas de saúde, faleceu rápido. Eles falam muito, faleceu de desgosto, né, de tristeza. Meu avô morou fora de casa, então, muitos anos. Quando a minha mãe se casou, ele não estava morando em casa. A outra mulher morreu e aí ele voltou para a casa da minha avó, né? E meu avô era um homem muito violento, meu avô materno. Meu avô morreu assassinado e ele matou o homem que o matou também, num tiroteio. Então, assim, essa realidade toda amadureceu minha mãe demais. E o meu pai... Eles tiveram um confronto, daí um matou o outro. Eles tiveram um confronto. Meu avô entrou em casa para pegar uma arma. O homem também entrou na casa dele. Eles eram vizinhos de frente um para o outro. Entrou na casa também para pegar a arma. Minha avó tentou impedir meu avô. Ela entrou na frente dele e falou, você não pode fazer isso. E ele falou assim, sai da minha frente, senão eu mato primeiro você. E meu avô era um homem muito violento. E ela falou, se ele não saísse da frente, ele me matava mesmo. Ele estava cego de ódio. E ninguém sabe o que aconteceu. O que eles discutiram? Eles saíram... Meu avô era um mecânico muito bom. Os dois saíram juntos para atender um caso, socorrer um carro. E quando eles voltaram, eles brigaram. Alguma coisa aconteceu na volta para casa. E não sei o que eles se disseram, que se magoaram tanto a ponto de querer um matar o outro. O outro homem se escondeu no lugar. E meu avô saiu com a arma na mão. E quando ele viu o meu avô, ele alvejou meu avô no peito. E o meu avô começou a atirar aleatoriamente na direção de onde tinha vindo o tiro, enquanto caía. Ele morreu no local, o homem morreu 2 dias ou 3 dias depois no hospital, com várias perfurações no abdômen. Então, assim, foi uma tragédia. Eu lembro, eu tinha 6 anos na época, eu lembro do desespero da minha mãe. Então, Jesus ainda não tinha entrado na nossa família, né? Minha mãe ficou desolada, desesperada. Mas essas histórias todas, né, que ela viveu desde a juventude... amadureceram a minha mãe muito cedo. E o meu pai não viveu a mesma realidade. Ele era super protegido pela minha avó, era uma família muito festeira, muito alegre, sem grandes conflitos. O meu avô paterno, o oposto do meu avô materno, um homem manso, humilde, seguro, amoroso. Meu avô... era um espetáculo. Eu olhava para minha avó e falava assim, puxa, como Deus teve misericórdia da minha avó paterna, dando esse homem maravilhoso que foi meu avô Juvenal. Minha avó, por outro lado, ela protegia os filhos igual galinha, né, com os pintinhos, mas porque também ela tinha tido um pai muito duro. Sim. Né? E aí ela queria dar uma história diferente para os filhos dela. Mas acabou que os filhos homens da minha avó, ao mesmo tempo que eles apanhavam muito, também eram super protegidos. Era um negócio assim, sabe? Uma dicotomia. Sim. Ela era uma avó que dava o couro nos meninos, mas ao mesmo tempo não mexe com os meus filhos, não, que eles são meus filhos, aquela coisa toda. Isso meio que acomodou meu pai, na minha leitura hoje adulta, né, e tal. Então, assim, os conflitos deles eram por causa disso. Minha mãe cobrava muito do meu pai alguns posicionamentos. Meu pai com a cabeça muito tranquila. Minha mãe muito responsável, muito correta, muito, né? E os conflitos eram em torno disso. O adultério, ele veio como uma consequência já desses conflitos de não ajuste do casal. E foi o ápice, né,
do conflito deles. E eles já estavam falando seriamente sobre divórcio. Sim. Quando Jesus entrou, a minha mãe, na época, Fábio, eu não sabia de nada disso, nós não percebíamos, né? Quando eu tinha ali os meus 18 anos, que eu já estava falando, querendo namorar, né, e tal. Aí que minha mãe me contou tudo que tinha acontecido. E ela disse para mim: Leninha, Jesus é tão maravilhoso, porque Deus me deu outro casamento. Deus me deu outro marido. E Deus me deu outra história. Eu não tenho ressentimento contra o seu pai. Eu sei que, de uma certa forma, eu cooperei para isso acontecer também. Eu era muito ciumenta, eu era muito possessiva. Quando eu não tinha nada, eu imaginava que tinha. Eu era muito insegura, eu cobrava muito. E isso não justifica o erro do seu pai, mas também teve a minha parcela de erros e tudo. E essa conversa foi muito curadora para mim, porque eu já soube da história, já sabendo o que Jesus tinha feito. Sim. Né? Como ele tinha restaurado, como ele tinha reconciliado. E, às vezes, mamãe falou comigo assim, às vezes seu pai me pede perdão ainda. E eu falo para ele: por que você está pedindo perdão? Você já está perdoado há muito tempo, isso já acabou. Isso não faz parte mais da nossa história. Jesus reconstruiu tudo. Né? E aí, sim, eu fui vendo os meus pais mais amorosos, mais carinhosos, mais dispostos na aliança deles, né? Essa era uma pergunta que eu ia te fazer também. Se já que vocês eram protegidos desta situação emocional que o pai de vocês tinham, né? Vocês não chegavam a perceber. Se depois que eles aceitaram a Jesus... vocês viram mudanças também no relacionamento, no casamento? No casamento deles. Que sim, né? Que viu. Por isso que, quando eu soube do acontecido, ele já veio com o consolo. Porque eu estava vendo como era diferente o relacionamento deles. Né? Nos últimos anos ali, nos últimos 6 anos, como meu pai estava mais presente, como ele era mais gentil com a minha mãe, como a minha mãe também era mais gentil com meu pai, né? Então, às vezes, pegava um abraçando o outro, às vezes a mamãe estava cozinhando, até hoje a gente pega essas cenas, né? Dele abraçando ela pela cintura, por trás, fazendo gracinhas, meu pai é muito brincalhão, então ele sempre fazendo gracinhas com a minha mãe, né? E aí foi bom saber que aconteceu, mas que Jesus restaurou. Glória totalmente. A Deus foi isso. Glória a Deus. Foi isso. Outra coisa que eu quero te falar, e eu quero que você tenha toda a liberdade com a gente. Primeiro porque essa casa aqui é sua. Né? Você está aqui hoje sendo entrevistada, mas você é apresentadora aqui também, da Rede Super. E você é uma bênção. E você falou de um assunto aí muito sério mesmo. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, acompanhar, na época, hoje de novo senador, mas na época o senador Magno Malta, na CPI da pedofilia, fiz alguns trabalhos junto com ele, vi o tanto que isso era sério no nosso país e até hoje. E você fala de uma passagem que você foi abusada. Né? Nós vamos para um pequeno intervalo comercial e, na volta, eu queria que, se você tiver liberdade, se você quiser falar sobre esse assunto, se isso demorou para você ser curada, demorou para liberar perdão, mas se você não quiser falar também, eu quero que você fique à vontade aqui, tá? Bom, no primeiro momento, o que acontece? Quando a gente começa a perceber que o que está acontecendo é um abuso sexual, você vai para debaixo do tapete. Você não quer trazer aquele assunto à baila, porque normalmente tem algumas coisas que é importante falar aqui, Fábio. Primeira coisa que tem que se falar é que o abuso sexual, na maioria das vezes, ele se dá no ambiente doméstico. É alguém da família ou alguém muito próximo à família que goza de acesso, né, à infância. Então, ou é um vizinho muito próximo. E de confiança. De confiança, pessoa de confiança. Ou é um funcionário da família que já trabalha há alguns anos. Ou, infelizmente, um membro da família. Avós, pais, irmãos, primos, tios. Né? Então, o que é muito triste é isso, porque quando uma criança é molestada sexualmente ou abusada, o inimigo dela seria aquele que deveria estar protegendo e não abusando. Então, primeiro conflito está aí. Segundo conflito é que Deus nos dotou de sensações legítimas.
para serem despertadas no tempo adequado. O sexo foi Deus que criou. Ele criou o sexo para que homem e mulher desfrutem dessa intimidade maravilhosa e, através dessa comunhão linda e perfeita, elevada, os bebês sejam gerados. Então, é algo elevado, maravilhoso. E o Senhor colocou em nós as sensações inerentes para que isso aconteça. Só que isso previamente despertado, ele traz culpa, uma sensação de sujo, de errado, mas, ao mesmo tempo, ele desperta o prazer, o que dá a sensação de mais culpa e mais sujeira. E traumas. Né? Então, dito isso, é muito difícil a gente delatar um abuso sexual. Né? Muitas crianças nem sabem que estão sofrendo abuso, né? Porque o papai, é o papai que está pondo a mão dentro da minha calcinha. É o meu irmão que, entendeu? Está fazendo eu fazer sexo oral nele. Então, assim, são histórias bárbaras que a gente vê por aí, coisas horríveis, mas que muitas crianças elas só vão ter consciência de que aquilo era um abuso à medida que elas vão sendo informadas sobre isso. Por isso que hoje é muito importante a gente falar com as crianças de um jeito lúdico, leve, de acordo com a idade, mas ensiná-las a falar sobre o assunto. Hoje a gente lida com mulheres, homens que sofreram abuso na infância e vão levar esse segredo para o túmulo. Sim. Né? E muitas pessoas vivem uma vida fraturada e deformada por esse abuso. Eu contei o abuso sexual para minha mãe quando eu cheguei daquele acampamento onde eu encontrei Jesus. Sim. Né? Uma das coisas, uma das minhas sensações de culpa e de sujeira também vinham do abuso sexual. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu quis fazer é confessar, contar para minha mãe o que tinha acontecido, que já não acontecia mais, eu já estava com 14 anos. Os abusos começaram em torno dos 3 anos de idade até os 10, 11 anos, pelas minhas contas. Deus. Você passou 10 anos sendo abusada. Sim. E como que é esse abuso? É o toque, né? Algumas crianças são expostas à pornografia, outras crianças são literalmente estupradas. Não era o meu caso, mas eu tinha dúvidas. Porque como começou muito cedo, eu não sabia até onde tinha chegado. Sim. Então, quando eu entrei na adolescência, eu tinha muito medo, muitos conflitos. E, inclusive, de me relacionar. Né? Eu falei assim, claro. Como é que eu vou me relacionar com um rapaz da igreja e vou ter que contar essa história para ele? Não vou me relacionar. Então, eu não sou digna de me casar. Teve um tempo na minha adolescência que eu pensei, eu não sou digna de me casar. Porque eu passei por isso. Né? Quando chegou ali pelos meus 18 anos, eu quis ir num ginecologista para quebrar deixa eu saber até onde que foi, porque até a minha memória me trazia o toque indesejado, as abordagens, quando eu estava dormindo, quando, né, eu passava férias na casa dos meus avós, onde os abusos aconteciam, né? E eu um dia tomei coragem e contei para o meu avô e para minha avó o que estava acontecendo, e os meus avós não acreditavam. Não, minha avó falou, que absurdo, você está falando isso é mentira, você está inventando. E eu me senti tão culpada. Eu falei, meu Deus, eu custei a ter coragem para contar. E quando eu contei, ninguém acredita em mim. Mas o meu avô me colocou para dormir entre os dois. Ele deu um voto, um crédito. Ele ficou com uma desconfiança, uma pulga atrás da orelha. E ele colocou eu para dormir entre ele e a vovó. E numa dessas situações, o meu abusador entrou no quarto e enfiou a mão por debaixo da coberta para me tocar. E eu, sentindo aquilo, eu belisquei a perna do meu avô com toda a força. Meu avô acordou e viu que realmente estava acontecendo alguma coisa ali. E dali para diante, eu fui livre dos abusos. Né? Eu não sei se meu avô chegou a conversar com esse meu tio, eu não sei o que houve, mas os abusos cessaram. Sim. Só que eu guardei essa história comigo. Nem para os meus pais eu contei. Eu tinha medo da reação do meu pai em relação ao irmão dele, né, e tudo. Então, eu não contei. E a minha mãe eu contei logo depois que eu voltei do acampamento. Parece que tiraram o planeta das minhas costas. Eu queria te perguntar isso, esse momento que você conta. Sim. Né? E eu nem vou chamar de confissão, porque confissão é quando uma pessoa está errada, ela tem que confessar. Né? Mas eu chamo isso de desabafo. Sim. Né? Você conseguiu desabafar que aquilo tinha acontecido na sua vida, apesar de você já estar livre. Você acha que esse foi um momento que trouxe cura para você? Não, não foi. Foi o começo da cura.
né? Foi o começo da cura. Eu ter contado para minha mãe ter me abraçado, chorado comigo, orado comigo, foi um grande alívio. Então eu pensei, tô curada, tá tudo bem, já passou. Mas aos 18 anos eu quis ir no ginecologista para saber se eu me lembrava de tudo ou se tinha alguma coisa que eu tinha ficado esquecida. Quando a ginecologista falou comigo, disse, não, tá tudo certo com você, né? Vem cá, eu vou te mostrar o seu ímen. Ela me falou assim. Ela tirou o peso das minhas costas. Foi aí que eu fui curada? Não, não foi aí que eu fui curada. O que aconteceu, Fábio? Eu conheci o João, me casei com o João, nos esperamos até o casamento. Só que quando a gente se casou, eu comecei, então, a uma vida sexual, então os problemas vieram aí, né? Porque eu travava. Eu não me entregava para o meu marido, eu tinha grande dificuldade. E graças a Deus que o Senhor, já sabendo disso, me deu um homem muito paciente, muito amoroso, que quis investigar. Ele sabia da história. Quando eu vi que nosso namoro foi ficando sério, caminhando para o casamento, eu contei a ele o que tinha acontecido comigo. Ele me acolheu, me encorajou, falou que isso fazia parte do passado, que não, né, que eu não me lembrasse mais disso e tal. Mas quando eu me casei, isso estava presente ali, era um fantasma ali no nosso relacionamento, né? E embora ele fosse amoroso e tivesse toda a paciência do mundo, era um problema a ser resolvido, né? E eu realmente tinha muita dificuldade de me entregar no meu relacionamento íntimo com meu marido. Tudo desdobramento. Ao mesmo tempo, eu era uma pessoa reativa, raivosa. Eu sempre me via como menor do que todo mundo. Eu tinha um sentimento de inveja, porque eu achava que a vida dos outros era melhor do que a minha, em tudo. Eu não conseguia ser grata pelas coisas simples que eu tinha, pela vida que eu tinha. Eu não conseguia ser grata. Então, a sensação que eu tinha é que eu era um erro, que não era para eu existir, que não era, entendeu? Que para mim dava tudo errado. Deus tinha me dado um marido maravilhoso e nem assim eu conseguia ver. Essa é a evidência para mim que eu ainda não tinha sido curada. Aí eu conheci a pastora Zenete. Eu já era mãe de 2 filhos e eu conheci a pastora Zenete. E a pastora Zenete mexeu em caixa de marimbondo. Né? Deus, ela falou assim que a primeira vez que ela me viu na tela, eu cantava num grupo de louvor da igreja, que antecedeu Diante do Trono, que se chamava El Chamar. El Chamar. Na igreja eu sempre fui envolvida com teatro, com música, com as artes, sempre amei. E o El Chamar era um grupo, e eu tinha entrado ali, já era casada com o João, fizemos parte do grupo, ali a Clarinha nasceu, depois o Miguel nasceu. E quando eu estava grávida do Arthur, começou aqueles encontros, né? Encontro com Deus nas igrejas. E eu fui para o encontro. E lá no encontro, eu estava grávida do Arthur, Ezenete falou, agora chegou a hora. Porque ela falou assim, que me viu na tela, e Deus falou assim, gera, porque eu tenho uma obra para fazer na vida dessa menina, gera ela em oração. E ela falou assim que desde aquela vez, eu sempre chamava a atenção dela, ela não me conhecia pessoalmente. E ela orava por mim, Deus, liberta essa moça, cura essa moça. Ela não sabia nada da minha história. Quando nós nos conhecemos, eu fugia dela. Tudo falou assim, a profeta de São Paulo está aí. Raio-X. O raio-X. Eu fugia dela, né? Escorregava dela. E nesse encontro, ela estava, e ela começou a orar por mim. Quando ela começou a orar por mim, eu caí no chão, né? E ela começou a repreender uma série de demônios mesmo. A influência demoníaca na minha vida. Aquilo foi o começo de um grande processo de libertação que eu vivi, de cura da minha memória, cura das memórias, cura das minhas emoções. Por isso, às vezes, muitas pessoas estão na igreja, mas elas guardam um quartinho escuro. Sim. Né? E a luz de Jesus tem que entrar em todos os cômodos. Não dá para a gente ter o quartinho da bagunça. Entendeu? Ou é tudo ou nada. Essa história de seguir a Jesus, mas não dar acesso a ele a algumas portas da nossa vida, é um erro. E eu pensava que era possível fazer isso. Não vou mexer nessa história, não. Essa história é muito feia. Não vou mexer nela, não. Deixa ela quieta aqui. Meu marido já sabe, minha mãe já sabe, tá bom. Né? E num dia ali, num aconselhamento, que aí a pastora Zenete começou a me acompanhar. Toda semana a gente se encontrava. E ela falou assim, Helena, e começou a perguntar sobre a sexualidade, sobre se eu vivia alguma coisa na minha sexualidade que eu achava que tinha alterado alguma coisa. Aí eu contei. E ali eu comecei a experimentar uma novidade de vida mesmo, né? Sabe aquela história que a Bíblia diz assim,
confessem as vossas culpas para seres curados, né? E eu acho que na sua culpa não, né? Confessa tudo que você está carregando aí na sua memória, no seu coração, confessa. Só que você tem que confessar para a pessoa certa, né? Claro. Não dá para confessar para qualquer pessoa. E eu tive a felicidade de ter uma equipe ali de intercessão me apoiando, ouvindo as minhas confissões. O João Lúcio já sabia, minha mãe já sabia, e aquilo foi fundamental. Ali começou um processo de cura realmente. E nesse meio desse processo, o Senhor um dia falou comigo assim: perdoa o seu abusador. E eu, peraí, Deus, aí também não, né? Aí também não, né, Deus? Né? Um estrago fica, um rombo emocional fica na minha vida, e agora eu perdoo, né? E por isso é tão importante a gente conhecer a palavra e não apenas a religião. Sim. E o Senhor começou a me confrontar e falou assim: Ana, se você não perdoar, você não vai avançar, né? Não perdoar uma pessoa é como se você estivesse tomando um veneno em bicadas, como eu estou tomando esse café aqui, esperando que o outro que te feriu morra. Não vai acontecer nada com ele, mas com você vai, né? Quando Deus institui o perdão, Ele não está pedindo para a gente fazer um favor. Ele dá uma ordenança para que a gente viva em liberdade. Sim. Né? E eu falei: Deus, eu não estou sentindo nada. E a Zenete me ensinou isso: você não precisa de sentir. A gente tem uma fé muito sensorial. Eu tenho que sentir. Não, você não tem que sentir. Você tem que acreditar e se posicionar de acordo com aquilo que você crê. Você crê que o Senhor pode te curar? Creio. Então se posicione e perdoe. Você crê que Ele manda você perdoar? Creio. E você crê que Ele te ama ou você crê que Ele faz isso para te torturar? Não, eu creio que Ele me ama. Então se posicione debaixo desse amor e perdoe. Então, sem sentir nenhuma emoção, eu falei com Deus assim: Deus, eu quero ficar livre. Eu não quero carregar o meu tio nas minhas memórias, no meu ódio, no meu ressentimento. Porque naquelas alturas, Fábio, eu isolei ele da minha vida, entendeu? Eu não tinha mais contato, não via. Para mim não fazia diferença se ele existisse ou não. Às vezes as pessoas pensam que não precisa que o ódio é o máximo. Não, o ódio não é o máximo. O máximo é quando você despreza uma pessoa a tal ponto de esquecer que ela existe. Isso é o máximo, né? O ódio é um estágio anterior. Você mata a pessoa em vida. E era mais ou menos isso que eu tinha feito. E eu falei com Deus: Deus, eu não estou sentindo nada, eu não sinto vontade de perdoar, mas eu não sou guiada pela minha vontade, eu sou guiada pela sua palavra. A sua palavra diz que eu devo perdoar, que eu tenho que perdoar. Porque senão o Senhor não vai me perdoar. É sério isso, né? Muito. E eu falei: eu quero o seu perdão todos os dias da minha vida, eu quero a sua misericórdia todos os dias da minha vida. Eu quero a mão do Senhor sobre mim. Mas eu não conheço esse caminho, o Senhor conhece. Porque quando o Senhor estava na cruz, o Senhor falou assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor perdoou. Então me ensina esse caminho. Eu entro hoje nesse caminho pela fé. Pela fé, eu perdoo o meu tio, em nome de Jesus. E vida que segue. De vez em quando vinha aquela lembrança. E antes, quando eu tinha as lembranças do passado, eu fazia assim. Sabe quando você balança a cabeça no intuito de jogar os pensamentos para fora? Eu fazia assim: agora não. Quando eu lembrava, eu falava assim: eu já deixei isso aos pés da cruz. Eu já perdoei. Ele está perdoado em nome de Jesus. E eu continuava afirmando, né? Quando vinha as lembranças, eu afirmava: ele está perdoado em nome de Jesus. Eu já não sou presa a isso. Eu sou livre. E eu comecei a proclamar isso durante um tempo, não me lembro quanto exatamente. Um dia eu cheguei na casa dos meus pais, eu já estava casada, já era mãe de filhos. Cheguei na casa do meu pai, tinha anos que eu não via esse meu tio. E ele estava lá. E quando eu vi o meu tio, ele não era o meu abusador, ele era meu tio. Então eu cheguei perto dele e falei: ei, tio! Quanto tempo! Dei um beijo nele, no rosto dele. Quando eu dei um beijo no rosto dele, é como se Jesus estivesse falando comigo assim: Fábio, eu te trouxe. Você falou que não sabia percorrer o caminho. Eu percorri com você. Você chegou. Né? E eu olhava para ele e eu não tinha raiva, não tinha ressentimento, não tinha nada. Era meu tio, estava tudo bem. E eu sabia que eu não poderia ter produzido aquilo no meu esforço, nem na minha vontade. Era graça capacitadora, né? A graça, ela não só nos dá o que nós não merecemos, ela nos capacita a viver como Cristo. Então, eu entendi a capacitação que a graça dá através desse perdão. O Senhor me ensinou, o Senhor me levou. É como se Ele tivesse me tomado pela mão e falou: vem cá que eu vou te ensinar. Eu vou percorrer com você esse caminho de perdão que você precisa. E Ele percorreu.
E não restou nenhum ressentimento. Não coincidência, acredito eu, naquela visita, meu tio estava dizendo ao meu pai que tinha se encontrado com Jesus e que o Senhor estava mudando a vida dele também. Olha só. Né? Então, meu pai só veio saber da história muitos anos mais tarde, quando eu comecei a testemunhar isso publicamente. E graças a Deus o Senhor também capacitou meu pai, porque então o irmão dele já era remido, lavado no sangue de Jesus, já levava uma nova vida, enfim, né? E valeu a pena percorrer o caminho do perdão, valeu a pena deixar esse fardo aos pés do Senhor, valeu a pena porque o Senhor fez todas as coisas novas, e vale mais a pena ainda quando eu escuto os testemunhos das pessoas que entenderam que elas podem viver livres, mesmo que elas tenham tido uma história muito triste, muito difícil. É claro que a gente entende que alguns casos são mais extremos, né? Pais que estupram filhas. Existem lugares no Brasil, territórios no Brasil, onde isso é aceito, né? Onde nesses interiores, bem interiores aí, tem até uma fala: o pai inaugura as filhas. É algo estarrecedor, chocante, mas verdadeiro. Eu já vi esse depoimento pessoalmente de pessoas locais, né? Às vezes a gente vai ministrar, eu já viajei o país de norte a sul, e você chega em alguns rincões do país e você escuta isso. Olha, aqui tem uma cultura velada de que o pai pode inaugurar as filhas, ou seja, tirar a virgindade da filha antes de qualquer outro homem. Isso é estupro, isso é violência, isso é abuso. Um pai não toma uma filha como uma esposa ou como uma mulher. É a filha dele. Mas o testemunho tem levado pessoas a entenderem isso. Que Deus tem vida e abundância para a gente. E por mais desconforto que possa trazer a denúncia de um abusador que não quer se arrepender e não quer mudar de vida, né? Não reconhece o seu crime, que isso é crime, isso tem que ser falado, Fábio. Isso tem que ser falado. E eu peço liberdade para você agora para me dirigir claro. aos homens. Eu quero falar com você que é homem. Olha, você é homem, avô, pai, irmão, primo, tio. Você vê uma criança e você sente desejo sexual, procure ajuda terapêutica e espiritual. Mas não dê cabo, não leve a termo o seu desejo doente, porque isso vai matar outra pessoa. Isso vai ferir a outra pessoa para o resto da vida dela. Então, você ser tentado, você se sentir atraído, ainda não é um crime. Você pode buscar ajuda. Você pode buscar socorro. É uma disfunção, é uma anomalia, é algo demoníaco, severamente demoníaco. E estraga a vida, arruína a vida, outras vidas. Então, antes que aconteça alguma coisa, não veja esse desejo como algo normal, natural, que deve ser satisfeito. Procure ajuda terapêutica, procure ajuda pastoral, procure ajuda espiritual, mas não leve a cabo esse desejo doentio. E se você já levou a cabo esse desejo doentio, busque a ajuda do mesmo jeito. Afaste-se da sua vítima, peça perdão para a sua vítima e, se for necessário, sofra as penas da lei contra esse crime, para que você realmente possa começar de novo a sua jornada. Eu acredito na reconciliação, no perdão de todas as pessoas. Jesus dá uma nova oportunidade, mas eu quero dizer para você que é homem, né? E algumas mulheres também, porque existem mulheres abusadoras também. Então, em nome de Jesus, recue. Que você não deixe uma mancha perpétua na vida de uma pessoa e que você não considere esse seu desejo anormal como algo legítimo ou que deve ser satisfeito. Em nome de Jesus, eu te faço esse apelo como uma pessoa que sofreu os desdobramentos de um abuso sexual. Não leve a termo, busque ajuda, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Ouvindo todos os seus relatos, todas as suas histórias, né, dá para entender um pouco a posição que Deus te colocou de autoridade espiritual nessa nação, né? Hoje você é uma mulher muito respeitada mesmo, né? Isso é notório, não é uma coisa que eu estou falando aqui só para te agradar, até porque
o meu respeito, o meu carinho, o meu amor por você, pela sua família, vocês já têm há muito tempo. Da minha esposa nem se fala, né? Seu nome... Sua esposa é uma querida. Simone é uma amiga querida demais. Seu nome... Eu gosto muito de assistir seus vídeos, só que eu também sou obrigado a assistir muitos vídeos seus. Porque a gente está lá sentado, amor, olha o que a Helena falou. Olha isso aqui. Não, você tem que ver. O dia que o seu Instagram saiu no ar... Ela entrou em intercessão lá em casa. Ela ficou muito revoltada, assim, sabe? Ela queria ligar para os outros, assim. Eu falei, meu amor, não adianta. Eles estão fazendo com várias pessoas. Não é só com o da Helena. É uma rede, assim, que está derrubando. Sim. E de pessoas, assim, com esse perfil. Isso aí vai voltar e tal. Mas, nossa, ela queria ir lá em Brasília, assim, bonitinha, para resolver seu problema. Amo muito a Simone. Porque, Simone tá assistindo a gente. Simone, beijo pra você, lindona. Você me inspira, Simone. Você é demais. Ela te ama também muito. Mas a gente, ouvindo todos os seus relatos, é tão interessante, né? Que é emocionante, assim, te ouvir. Porque a gente vendo você... Hoje, essa posição de autoridade espiritual e tudo mais. Porque hoje você é muito mais pregadora do que cantora. Sim, muito mais. Não é? Sim. Muito mais pregadora do que cantora. Sim. Só que você começou sua fama e tudo mais. Eu sei que a igreja tem dificuldade de falar esse negócio de fama, de artista, mas, gente, olha, se uma pessoa conhecida, ela é famosa. Se uma pessoa desenvolve uma arte, ela é um artista. O que nós vamos fazer? É verdade. Né? O problema não está em demonizar os nomes, mas viver o que a gente tem que viver como Cristo viveria. Exatamente, né? E eu não tenho culpa nenhuma. Eu gosto dela. O que eu posso fazer? Eu sou fã, ué. E aí? Qual que é o problema agora? Vou ter que pedir perdão por isso? Não posso fazer nada. Foi Deus que deu esse carisma para você. Glória a né? Deus. Foi Ele que te preparou. Foi Ele que percorreu todo esse caminho. Então, a gente vendo a sua posição hoje, que eu quero falar isso, a gente vendo a sua posição hoje que você tem de autoridade espiritual, e ouvindo a sua história, dá pra gente linkar agora e entender. Né? Porque quando a gente está um pouco de fora, a gente não entra muito. Eu tive o privilégio de entrar para os bastidores da igreja e eu dou glórias a Deus por isso. Eu sirvo na Lagoinha desde a minha primeira semana que eu entrei em Lagoinha. Eu fui lá pedir o pastor Gustavo para me colocar alguma coisa e ele me colocou e eu estou até hoje fazendo alguma coisa, eu e a Simone também. Mas às vezes no momento que a gente está de fora, a gente pensa assim, ó, a Helena eu já sei como é que aconteceu. Helena é amiga da Ana Paula de infância, elas foram criadas juntas. Aí elas vieram para Lagoinha, cresceram em Lagoinha, chegaram em tal idade, distribuíram funções. Falou, Ana, você vai cantar, você vai ser a líder. Helena, você vai fazer back vocal, mas aí a gente vai colocar você para cantar também, porque você está aqui tem mais tempo com a gente, então vai ter uns solos aí, a gente organiza para você fazer sozinha. E depois a gente põe você para pregar num congresso aí também, e aí você escreve um livro e é sua vida e pronto. E você tem seus filhos aí, seu marido, tá tudo resolvido, né? Pode parecer brincadeira, assim, mas eu já tive essa impressão e muitas pessoas têm, porque Lagoinha é muito grande. Sim. Né? Quando eu pisei em Lagoinha a primeira vez, eu fiquei pensando assim, meu Deus, que coisa... Eu custei entender. Foram 3 meses de igreja para eu entender mais ou menos o que estava acontecendo. Quem que era filho de quem que era pai de quem que era irmão, quem que era tio, Sim. Né? E tudo mais. Mas hoje, olhando para o seu relato e para toda a sua história, dá para a gente entender que Deus está te preparando desde o dia que você nasceu. É verdade. Para ser quem você é hoje. É verdade. Juntamente com a sua família. Sim. Viu? Olha, gente, eu queria falar com você que está assistindo o nosso programa. Você sabe que de vez em quando eu trago uns convidados e falo assim, olha, você teria que ter mais um programa aqui, só um não dá para falar. Com a Helena é esse caso. Só um programa não dá para falar com ela. É muito caos, gente. É muita coisa. Então, esta aqui é a primeira parte. Você está assistindo a primeira parte do programa da Helena Danuri. Vai estar os 2 no YouTube. Mas nós vamos passar um na Rede Super agora, esse que você está assistindo. E depois, na outra semana, vai passar a segunda parte desse programa. Nós vamos continuar gravando aqui. Aí semana que vem vocês vão ver nós com a mesma roupa e vocês vão falar assim, esse povo não troca de roupa, não? Não, é porque é a continuação que você vai estar assistindo de hoje. Né? Que eu sabia já que não ia caber aqui todas as histórias que ela tem para contar. Helena, eu queria encerrar esse programa hoje
te agradecendo demais, você, o João. Ô, João, vem aqui do lado da Helena aqui pra câmera te mostrar. Porque, deixa eu te falar, eu te acho tão bonito. Ele é um gatão. Não é que brasileiro é feio, não. Brasileiro é bonito também, mas você nem parece brasileiro. Fica do lado da Helena, só o pessoal conhecer o João. Olha aqui, gente, o João. Olha, meu amor. Aqui, ó, diz que atrás de toda... Como é que é isso? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? E aqui atrás de uma grande mulher tem um grande homem também, que é o João. Você é lindo, meu irmão. Ele não tá atrás de mim, não, Fábio. O que as pessoas não sabem é que ele exerce uma liderança gentil, exatamente como Jesus instruiu. Né? O apóstolo Paulo fala: maridos, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja. E o João exerce isso. Eu tenho certeza disso. É o que eu falei atrás aí. Sim, atrás aqui, aqui, né? atrás aí de você. Na cena. Glória a Deus pela sua vida, viu, João? Amém, obrigado. Você é uma pessoa que você não precisa demonstrar amor pelas pessoas, porque a gente olha pra você e a gente já sente. Yes. Que bom, graças a Viu? Deus. Só de te ver. Que Deus te abençoe, viu? Amém, obrigado, pastor. Glória a Deus por isso. Então nós vamos encerrar esse programa de hoje aqui. E na semana que vem, eu vou perguntar pra Helena se ela fala. Se ela falar e o João deixar, nós vamos abordar esse assunto na semana que vem. Se não, não. Na semana que vem, eu queria que você falasse sobre os seus projetos atuais e que você falasse um pouco da sua família, dos seus filhos. Por que seus filhos casaram tão cedo? Queria que você falasse disso. Pode ser? Pode ser, João? Pode. Então tá bom. Então a gente encerra aqui sem palavras para te agradecer, minha querida Helena Tanuri, João. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa. E você que nos assistiu até agora, esse programa maravilhoso aqui com a Helena Tanuri, muito obrigado pela sua audiência. Lá no YouTube você vai assistir os 2 programas e não percam semana que vem a segunda parte desse programa. Deus te abençoe em nome de Jesus.